Nós temos o prazer de receber o psicólogo Enio Júnior, que vai nos falar a respeito, né, do Outubro Rosa, a importância do acompanhamento psicológico para pacientes em tratamento do câncer de mama. Bom dia, Enio, um Bom prazer dia. recebê-lo. Muito bem, obrigado, Alberto, mais uma vez o convite, ouvintes, também os que estão assistindo via web, né? É interessante a gente poder ter essa conscientização. Eu acho que o título mais adequado da gente poder trabalhar esse assunto tão delicado é realmente podendo compreender o cenário emocional e sentimental que existe neste assunto tão importante, né? E não se trata somente de um assunto feminino, porque há toda uma rede familiar, amigos, profissionais que estão estruturados dentro desse processo aí. É importante a gente poder trabalhar a evidência da prevenção, né? Porque quando nós temos um membro familiar com algum diagnóstico de uma condição médica, é importante dar o apoio. E nada melhor do que a gente poder ver dentro do ciclo social, ciclo da mídia social também, tantas ações que são benéficas e valorizando ainda mais essa prevenção. Não falando dos resultados negativos que isso pode levar, mas sim prevendo, né? Agindo numa prevenção, principalmente numa condição médica em que hoje nós temos tanto tratamento, né? Tantas oportunidades de estruturas governamentais, de estruturas que têm uma condição mais acessível também. E eu acho que é importante trazer essa reflexão da prevenção do nosso querido Outubro Rosa, né? Então, acho que é importante a gente trazer essa compreensão do cenário emocional e sentimental que a paciente, quando recebe o seu diagnóstico, seja ele positivo para tratamento, ou seja, a notícia que muitos esperam que seja um negativo, né? É o negativo mais bem aceito que se tem, né? Uhum. Então, acho que isso é importante a gente poder trabalhar essas evidências que ocorrem no diagnóstico, tanto da prevenção, para quem busca o conhecimento de como está o seu estado de saúde, e tanto para quem conhece depois que tem uma condição para o câncer de mama, trabalhar, né, na ação a fim de sanar esse prejuízo de saúde. É importante a gente poder trabalhar, falando na minha categoria enquanto psicólogo, o quanto isso investe um desgaste de energia mental, né? Nada é mais importante do que o paliativo. Trabalhar a condição médica, trabalhar a condição oncológica, farmacológica, é muito importante quando está alinhada ao desenvolvimento da saúde emocional da paciente. Normalmente, a paciente pode, num diagnóstico ao tratamento, nesse espaço, né, do diagnóstico ao tratamento, ela pode claramente perder a homeostase. Na verdade, a homeostase nada mais é o equilíbrio, né, do gerenciamento emocional. A gente entende hoje que nós não controlamos as emoções, mas controlamos os sentimentos. E essa questão é a parte mais importante. Quando a gente entende que as emoções se alimentam dos sentimentos, eu posso gerenciar melhor os sentimentos e também, contudo, gerenciar melhor as minhas emoções. E passar por períodos também, é muito claro a evidência que acontece, naturalmente, porque nós somos seres emocionais, passar por pequenas transições emocionais e sentimentais, como a raiva, a tristeza, a inquietação, a ansiedade, né? Principalmente a angústia, o medo e o luto. Roberto, a gente sabe hoje que dentro desses desencadeadores, a gente consegue entender que a raiva e a negação ainda são sentimentos e emoções mais latentes, né? Tanto da aceitação também, que no caso é o viés para um tratamento mais proativo, né? Que tenha um prognóstico mais favorável. É importante entender por que existe essas condições sentimentais e emocionais, como a raiva, a tristeza, inquietação, ansiedade, depressão, angústia, medo, luto, enfim, né? E a própria negação e aceitação. Nada diferente disso
se torna porque há muita incerteza no tratamento. Há muita incerteza na possibilidade, né, de uma recorrente existência, né? Normalmente a pessoa que passa por um processo um processo oncológico, ela manifesta também um tratamento de vigilância, né? Que é o alerta, né? Vamos ver como é que está a sua saúde pós-tratamento. E aí ela se torna um vigilante da própria saúde também. Então, esses sentimentos e emoções latentes acontecem principalmente por uma questão da incerteza. E é naturalmente, né, compreensível, porque a gente entende que há uma possibilidade de recorrência, há uma possibilidade de falecimento, há uma possibilidade também de estar fora do presente, né? De estar fora do tempo atual. Então, a gente entende muito nessa compreensão, tanto sentimental e emocional, no tratamento e diagnóstico do câncer de mama, né? O nosso Outubro Rosa. A gente entende, Alberto, muito claramente que a raiva ela é uma das emoções mais claras que existe quando a gente busca a aceitação de um diagnóstico. Isso pode acontecer naturalmente em qualquer fase, né? Naturalmente isso vai acontecer porque nós não somos natos de aceitações, né? Nós temos expectativas e temos realidades. E nessa percepção emocional e sentimental, dentro dos padrões da psicologia, a gente entende que a raiva é das emoções mais inerentes dentro desse processo. E é pela angústia e injustiça, né, que a gente entende que alguém que esteja nos escutando, assistindo, pode ver que já escutou de alguém, ou até mesmo já falou para si, a frase injusta, né, do tipo, nossa, por que comigo? Né? O que eu fiz de errado? Então, isso vem uma certa condenação. Isso é injusto comigo, eu não poderia ter isso. Então, esse é uma dos sentimentos mais latentes e uma das emoções mais fortes que nós temos dentro desse contexto da aceitação do diagnóstico e tratamento, a raiva. E ela pode acontecer em qualquer momento. É importante a gente entender também a resignação. A resignação, na verdade, ela vem uma forma de racionalizar, né? Tinha que ser comigo. É a frase ratificada. Tinha que ser comigo. Ia acontecer comigo, né? E isso é muito comum acontecer, como também o efeito da raiva, porque é preciso que tenha um monitoramento dessa resignação, no sentido dela, tinha que ser comigo, porque isso pode ser um dos princípios de depressão dentro da evidência do diagnóstico. Então, quando a pessoa entra neste preâmbulo de trabalhar, não, tudo bem, tinha que ser comigo, certo, a gente pode confundir naturalmente com uma aceitação. Mas, na verdade, não. Na verdade, pode ser um princípio de entrar num processo de depressão. A gente pode compreender dentro desses padrões o quanto os pensamentos e os sentimentos negativos são presentes também. Principalmente as famílias, é importante estar atento no ente familiar que esteja em tratamento, o quanto isso pode ser dado como eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de me expor, a aceitação da própria figura corporal, né, a autoimagem, é importante dentro desse processo latente, né, do diagnóstico do câncer de mama. Muito bem. Enio, nós teríamos mais assuntos para abordar, mas temos agora o compromisso com o horário eleitoral gratuito, então eu quero agradecer muitíssimo por, novamente, estamos de maneira muito gentil, atender o convite da nossa produção. Só queria deixar rapidinho aqui, claro, o quanto é importante a gente trabalhar a rede de apoio. A rede de apoio é mega importante. A primeira rede de apoio que o paciente tem é a família. Os familiares, os amigos, pós-profissionais, grupos sociais, grupos terapêuticos, a rede da saúde pública é muito importante. Então, busquem atendimento, busquem sanar as dúvidas, não tenham medo do diagnóstico e sim da busca imediata da prevenção, porque isso sim, a gente só tem essa saúde, a gente só tem essa vida. Né? Obrigado, Enio. Psicólogo Enio Júnior falando a respeito do Outubro Rosa.